TikTok ao vivo. André Luiz Nunes, desde o estado de Goiás, para o Brasil e, por que não dizer, para o mundo, pregando a Bíblia de Jerusalém, Jerusalém. Eu leio 1 Timóteo capítulo 5, o versículo 19 e 20, né? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19 ao 20. O que diz o texto? De 1 Timóteo, eu vou ler do 17, né? Eu preguei outro dia sobre o presbítero, mas já são várias pregações apontando esses 30 requisitos. Inclusive eu coloquei na tela da pregação, né? Só foi 3 minutos e poucos segundos. No inglês deu 31 requisitos, condições para ser presbítero. No português deu 30 requisitos. Em Tito, capítulo 1, Paulo, ali, o apóstolo, disse a Tito para estabelecer presbíteros. Tito, capítulo 1, versículo 5, né? De cidade em cidade, mas só homens que preencher esses requisitos. Se faltar um requisito, não estabelece. Não coloca na posição. Não dá esse posto, esse cargo, né? O Achalia, Kefa, que você chama de Pedro, apóstolo Pedro, você chama, mas é Achalia, Kefa, Shimon Kefa, ele disse que ele era um presbítero, né? Então, se alguém deseja o episcopado, ser um presbítero, excelente coisa deseja. Porém, embargo no espanhol, porém tem que preencher esses requisitos. Aí Paulo disse a Tito, eu dei as regras, não coloque homens que faltar um elemento desse, um requisito desse, não consagra, não estabelece. Não impõe as mãos sobre alguém precipitadamente. Ele deu essa recomendação a Timóteo, né? Então, Paulo, ali, o apóstolo, ele era muito criterioso, né? Muito criterioso nessa questão de colocar o dirigente da congregação, Kenesian, no hebraico, congregação, ou Kehilá, comunidade no hebraico. E o homem que vai dirigir a congregação é em casa, não é 4 parede, templo. Paulo nunca construiu templo. Templo só pode haver o de Jerusalém, que na atualidade não existe, o Beit HaMikdash, né? Estão aguardando a construção do terceiro templo. As Kehilás, congregações, comunidades, e Kehilás, congregações, Kehilá é comunidades. Congregações é Kenesian. E por que você fala em hebraico? Kenesian, congregação. Por que você fala em hebraico Kehilá? Ora, a Bíblia foi escrita em hebraico, gente. Mashiach, Yoshua falou em hebraico com Shaul, por que você está me perseguindo? Ele, em Atos dos Apóstolos 26:14, ele disse ao rei Agripa, ouvi uma voz do rei Agripa falando comigo em língua hebraica, em idioma hebraico. Portanto, quando Mashiach, Yoshua, disse em Matitial 16, 17, sobre esta pedra, essa revelação, edificarei a minha Kehilá. Ele não falou igreja. Esse negócio de igreja já vem da religião romana, que alega ser a primeira igreja do mundo. Pode que ela seja a primeira igreja do mundo da Europa. Né? Porque lá em Israel, a primeira Kenesian, congregação, que lá era só de judeus. Até o Atos dos Apóstolos 10, até Cornélio,
antes ali, ó, do 1 ao 10 só eram judeus, iudins, hebreus, 12 tribos de Israel. Até Kefa, Shimon Kefa, que se chama de Simão Pedro, e a casa de Cornélio, fora de Israel, lá em Cesareia. Aí Cornélio converte. Aí Atos 9, a conversão de Shaul, que vira Paulo em Atos 13, né? E começa a fazer as viagens missionárias e abrir as Keilás Kenessians pelas nações. Então, a primeira congregação não tem gentil, homens e mulheres das nações, só judeu. Lê Atos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No capítulo 10 aparece Cornélio. Aí a Igreja Católica diz que é a primeira igreja, e que seja falsa, né? Eu nem uso esse nome igreja. A Bíblia diz em Yehoanã, o quarto evangelho, capítulo 4, versículo 22, que a salvação vem dos judeus, dos iudinhos. Então é Kehilá, comunidade. É Kenessian, congregação. E eu ainda cito Israel, Zacarias 8:23, que diz que 10 homens das nações, que falam 10 idiomas diferentes, agarrarão na orla do vestido de um judeu. O judeu hoje não está nem usando vestido, é paletó, né? É tipo terno e gravata, né? Tipo um terno, um paletó. Mesmo os ultra-ortodoxos, os haredins, eles já não usam túnicas. Quem usa túnica é os árabes. É por isso que quando eu ando na rua e eu uso túnica, que é um vestido, né? Minha túnica é um vestido. Aí as pessoas gritam comigo, Salam Aleikum. Eles esperam ouvir Malico Salah. Mas eles ouvem diferente. Eu digo, eu não sou muçulmano. Não, mas e essa roupa aí? Eu digo, respondo, é uma túnica. Agora, nem os judeus usam túnica hoje. Nem os religiosos. E nem os judeus ateus, secular em Israel. Veja, Benjamin Netanyahu, paletó e gravata. Smotrich, ministro da Finança de Israel, Ben-Gvir, ministro da Segurança de Israel, tudo paletó e gravata. Eles não têm barba. E vai encrar, Levítico, vai encrar, 19:27, diz que um judeu não pode, um hebreu não pode fazer a barba e cortar a lateral do cabelo. Tem que deixar as tranças, os cachos, né? O verdadeiro judeu e o iudinho é o que não faz a barba. Ô, você fez a barba aqui nessa região. Fiz, mas eu não sou judeu. Se eu fosse judeu, eu não cortaria o cabelo dessa lateral. Você veria 2 cachos. E Yahushua Mashiach, o Salvador, o Filho do Criador, ele tinha 2 tranças aqui, 2 cachos de cabelo, né? Porque o judeu nunca corta o cabelo aqui e aqui. E também não faz a barba. É mandamento da Torá. Está em Levítico, quer dizer, no hebraico, vai encrar 19:27. Leia lá para você ver. Por aí você já vai vendo o verdadeiro judeu. Por aí você já vai vendo quando Elial e Moshe, Elias e Moisés vier pregar, quem que eles vão ganhar? Quem que eles vão converter? Os verdadeiros judeus. 12.000 de cada tribo de Israel, dá 144.000. Mas eles vão ter que estar obedecendo a Torá. Apocalipse 14, que são virgens, não se contaminaram com mulher, né? Então não é qualquer judeu que vai entrar nos 144.000. Eu estava ouvindo agora mesmo o Luiz Mendes, que é pregador branamista, dizendo que é errado dizer que o Espírito Santo vai sair da terra no arrebatamento. Ele dizendo que o Espírito Santo é onipresente. De onde fugirei do teu espírito? Se subir ao céu, se for ao Sheol, não pode escapar. Só que o Luiz Mendes esqueceu, pastor Luiz Mendes aí, pastor Branamissa, que prega a mensagem de William Branham, em Araçatuba, que o Roa HaKodesh desceu no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2. Desceu, mesmo sendo onipresente, ele desceu, selou. Menos de 120 no cenáculo. E nesses 2.000 anos ele vem selando. Descendo e selando. Tem uma hora que vai ser selado o último eleito.
Aqui no fim do fim da era de Laodiceia. E aí o Espírito e a noiva dizem, vem. Não que o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, e Yohanan 4:24, quarto evangelho, diz que Deus é Espírito. O pai do Mashiach, que engravidou a Virgem Maria, Miriam, é o Ruach HaKodesh, né? Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. É o Espírito Santo. Não é a terceira pessoa de uma suposta trindade do Concílio de Nicéia, Roma, né? No ano 300, da Igreja Romana, no ano 325. Não tem terceira pessoa. Você pega Matitial, você fala Mateus, Matitial 28:19, diz, ide por todas as nações, fazer discípulos, batizando em nome. 4 letras, ó, como está no seu RG, identidade. N-O-M-E, em nome do Pai. Abba, no hebraico. Em nome do Pai, Abba, Filho, não fala um segundo nome, ou um terceiro nome, não está no plural. Nomes, tá? Nome, N-O-M-E, no singular, do Pai, Abba, do Filho, bem, e do Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Se ele só tem um nome, ele é uma pessoa, gente. É um Deus. Ele não tem 2, 3 nomes, ele não é 2 pessoas, 3 pessoas distintas. Ele é uma pessoa só. Matitial 28:19, está escrito assim. Como eu aqui na minha identidade, tá André Luiz Nunes. Mas eu sou pai? Sou, gerei 4 filhos. Eu sou um Abba, no hebraico, pai no português sou. Eu sou filho? Um bem, no hebraico, um filho? Sou porque eu nasci de mulher. Todo mundo que nasce de mulher é filho. Só é filho quem nasce de mulher. Eu nasci da minha mãe, mas meu nome como Abba, pai, é André. Meu nome como bem, filho, é André. Eu tenho um espírito, uma alma e um corpo? Tenho. Mas meu nome não é espírito, nem alma, nem corpo, é André. Você entende ou não entende? Ou não quer aceitar? Ou não quer entender? Ou não quer crer? Não tem trindade. Não tem terceira pessoa. O Pai é Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo. Se você quer aceitar ou não, essa é a verdade. Então, Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que então será revelado o adversário, o filho da perdição, o homem do pecado, o iníquo, quando? Quando aquele que o detém, o retém, for removido do meio. Quem é que está detendo? Retendo? É o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. Porque ele é onipresente? Claro que é, porque ele é Yehová. Pai, Abba, Filho, bem, Ruach HaKodesh, é um único Deus. É um único Deus, onipresente, onipotente, onisciente, mas no ministério, ofício, no atributo de Ruach HaKodesh, ele sela os gentios. Aí o Luiz Mendes diz assim, mas o Espírito Santo vai estar aqui na grande tribulação. Eu também acredito. Vai ser derramado sobre os judeus. Eu também acredito. Mas não sobre os gentios. Termina o trabalho com os gentios das nações. Com o arrebatamento. O Espírito e a noiva dizem, vem. Ou seja, depois do arrebatamento não se sela, não se batiza com o Ruach HaKodesh, mas nenhum homem e mulher das nações. É só 144 mil. O serviço vai terminar com o arrebatamento, gente. O mesmo Adon, Senhor, né? No português, no grego é Kyrios, mas o hebraico é o correto. O mesmo Adon, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, 15, 16, 17. O mesmo Adon descerá do céu com um sinal. Para mim, será a construção do terceiro tempo. A voz do arcanjo e a trombeta divina. Os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Mas Paulo fala em 1 Coríntios 15 que ao tocar da última trombeta, eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos.
ou morte física, né? Morreremos fisicamente, mas seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o toque. Ou seja, quando a última trombeta estiver tocando. Que trombeta é essa? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, o soldado sabe o som da trombeta. Quem é de Deus nesta hora? Porque Mashiach e Yehoshua diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus nesta hora aqui sabe que o que eu estou a pregar é uma trombeta. É o som de uma trombeta. Mas que trombeta é essa que eu estou a pregar? Que som de trombeta é essa? É a mensagem de William Branham? Do tempo da tarde? Não, senhor e não, senhora. Aqui não tem nome de Jesus. Aqui não tem mulher lavando pé de mulher. Os pés de mulher. Uma mulher lavou. É as mulheres que lavam os pés dos varões. Abigail, lá, 1 Samuel 23, 24, 25, lavou os pés dos soldados de Davi, os servos de Davi. A mulher aí na Bíblia lavou os pés do filho do Criador, Yehoshua Mashiach. Lavou com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Veja que é a mulher que lava pés na Bíblia. 1 Timóteo 5:8. Nunca seja escrita mulher como viúva, com menos de 60 anos, só que tenha sido mulher de um único marido. Um único homem, um único marido. Se criou bem os filhos, se praticou boas obras, se praticou hospitalidade e se lavou os pés dos santos, Kadosh, dos homens. Não vê uma mulher lavando os pés do Mashiach e Yehoshua? Com lágrimas e enxugando com os cabelos. O Shimon lá, o fariseu, disse: se esse homem soubesse quem é essa mulher que está lavando os pés. Porque é a mulher que lava os pés, gente. Paulo disse isso. Eu sei. William Branham colocou as mulheres para lavar os pés depois do pão e do vinho, do cálice. Na ceia, né? Tá errado. O irmão Branham errou. Eu não estou desrespeitando o William Branham em dizer que ele errou. Porque ele errou mesmo. Na Bíblia, quem lava os pés é uma mulher. Abigail. A mulher prostituta que lavou com as lágrimas e enxugou, não com toalha, com seus cabelos, os pés de Yehoshua Mashiach. E 1 Timóteo 5:8, as mulheres que serão as verdadeiras viúvas, é que quando tinha marido, havia hospitalidade, eram as mulheres casadas que lavavam os pés dos irmãos, dos santos, dos kadosh, dos varões. Quer discutir comigo, é? Isso aqui é uma trombeta! O que eu estou pregando é uma trombeta! Ouça o som da trombeta! Um soldado conhece o som da trombeta. Será que você não conhece a Bíblia? Para entender que o que eu estou a pregar nesta hora é uma trombeta, está emitindo um som. Que som? A palavra original. A palavra original. A verdadeira sã doutrina. O irmão Branham não disse em Perguntas e Respostas número 12, em 11 de janeiro de 1961, referência, parágrafo 286, eu omiti meu nome de debaixo da 7ª estrela, porque não sou eu. O pequeno Willy colocou meu nome, eu retirei. Eu não sou esse precursor. Ele ainda virá. Como ele falou no quarto selo, eu preguei aí. Ele virá, outra mensagem, outro mensageiro, ele virá. O Mambrano estava consciente que ele não pregou a palavra original. Eu não prego igual o William Branham. Eu prego igual Paulo. Eu estou aqui para repetir Paulo. Você entende? É por isso que eu leio 1 Timóteo capítulo 5. Versículo 19. Vou ler o 17. Os presbíteros, eu disse que eu não tenho condição de ser presbítero. Eu tenho 4 filhos. Os 4 é incrédulo. 3 homens e uma mulher. 4 incrédulos. E como que eu vou ser presbítero se a Bíblia diz que um presbítero deve governar bem sua própria casa? Seus filhos devem dar bom testemunho. Não pode ser mau exemplo. Se eles tiverem quem os acusa de dissolução, esse homem está desqualificado. E eu também não estou lutando para ser presbítero. Eu não sou nada. Só um pregadorzinho.
Estou procurando ser nada, só pregar a verdade, ecoar a verdade aqui. Mas eu não tenho condição. Agora eu que outro dia alguém me acusou, disse, por que você prega matrimônio? Homem virgem, mulher virgem, homem virgem. Se você não casou virgem, eu disse, você está me acusando de uma coisa que é falsa, porque eu é que tenho consciência de mim mesmo. Eu tenho 52 anos de idade, 33 anos de casado, eu e minha mulher, eu nunca conheci outra mulher, não sei minha esposa. Por exemplo, esse requisito aí de não ter me prostituído, fornicado com mulher nenhuma, isso aí eu tenho. Mas mesmo assim eu não posso ser presbítero, gente. Porque hoje eu tenho 4 filhos, 3 homens e uma mulher, e nenhum deles está na fé. Que lá diz que eles não podem ser mau exemplo e não podem ser acusados de dissolução, mau testemunho, né? Eles têm que ser da fé. É o que a Bíblia diz. Ora, se você não vai obedecer, não é problema meu, eu irei. Eu irei obedecer, eu vou obedecer do jeito que está escrito. Vou pagar o preço, né? Eu irei pagar o preço, por quê? Porque eu sei que se eu obedecer e eu pagar o preço, eu depois terei o direito de entrar na cidade santa, no paraíso, na cidade santa da Nova Jerusalém, pelas portas, né? Você quer pisar na Bíblia, desobedecer a Bíblia, problema seu, não é meu. Cada um vai prestar conta por si mesmo. Romanos 14, 12, né? O julgamento é individual, eu não vou prestar conta por ninguém. Mas Ezequiel não disse que o pai não responderá pelo pecado, os pais, né? Não respondem pelos pecados dos filhos, e filho diz. E os filhos não responderão pelos pecados de pai e mãe, diz. Mas a Bíblia diz que se um homem vai ser presbítero, ele tem 30 qualificações para preencher. Igual no Exército, ou na Polícia Federal, Militar, Civil. Toda empresa, todo grande emprego tem que ter qualificações, gente. Eu não respondo pelos pecados dos meus filhos. Eles não responderão pelos meus pecados. Mas até diz, numa casa haverá 5 pessoas. 2 para mim, 3 contra mim. Não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Eu vim pôr em divisão, mas mesmo assim isso não me qualifica para eu virar presbítero. Eu devo observar a Bíblia, porque a Bíblia é clara. Ou seja, eu venho pregando que o comportamento de um filho e uma filha pode derrubar o pai, seu pai que pode ser um presbítero e pode derrubar. Derruba. É a Bíblia que diz isso, não é eu não. Eu estou aqui para pregar toda a Bíblia. Mesmo se me ferir, eu vou pregar. Eu vou ser sincero. Não foi cobrado de William Branham, quando ele estava vivo, para vencer a mamba africana. Hoje a mamba africana está na terra, é o Cacu, né? Cacu Filipe da Costa Marfim. Deus não disse, você tem que ser mais sincero, né? Você deve ser mais sincero. Então, devemos olhar, observar, vigiar, praticar, ler, crer, obedecer a Bíblia tal como ela é. Não podemos pisar na Bíblia, né? Os presbíteros que exercem bem a presidência, eles são os dirigentes da congregação, nas casas, né? São dignos de dupla remuneração. Eu falei aqui que não existe dízimo nas 13 cartas de Paulo. Só há dízimo em Hebreus 7, versículo 5. E Paulo é específico. Ele diz que só os levitas, uma das 12 tribos, pode instituir, estabelecer dízimo e receber dízimo dos que praticam a lei, a Torá. Os filhos de Abraão, né? As 11 tribos de Israel têm que entregar dízimo a uma só tribo, os levitas. Porém, hoje, não tem o Beit HaMikdash, o templo. Então, os judeus, a entrega de dízimo está suspensa. Para os judeus. E os gentios? Nas 13 cartas, a Romanos, a Gálatas, a Efésios, a 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Timóteo, 1ª e 2ª Tessalonicenses, a Tito, a Filemon, a Filipenses, a Colossenses, as outras 13 cartas.
Paulo não toca em dízimo, e ele não deveria tocar como não tocou, porque ele era da tribo de Benjamim. Filipenses 3:5. Um benjamita não pode receber dízimo, não pode estabelecer dízimo. Paulo foi claro em Hebreus 7:5. Só a tribo de Levi estabelece, institui o dízimo e pode receber dízimo, porque ela é uma tribo sacerdotal. Os benjamitas não é, nem Judá, a tribo de Judá, nem Yehoshua Mashiach, filho do Criador Jeová, podia tocar em dízimo. A Bíblia diz que as mulheres davam oferta, vendiam as casas, fazendas, as Marias, Susana, tá lá na Bíblia. Mas dízimo não dava para ele não, porque ele era da tribo de Judá e Judá. E Paulo também não tocou em dízimo. Apenas diz que só os levitas, a carta aos hebreus. Aos hebreus não é para o povo de Roma, não é para o povo da Grécia, de Corinto, Colosso, Filipos. Aos hebreus é para as 12 tribos. Ele deixou claro, como exímio explicador da lei, e ele era fariseu, hebreu dos hebreus, ele diz que só levita estabelece dízimo. E quem é que trouxe o dízimo? 10% para os pastores. Foi a igreja romana que primeiro, no segundo concílio de Macon, aí na França, países europeus, Países Baixos, estabeleceu o dízimo no ano 583 para salariar padres, arcebispos e papas. Depois do protestantismo, pentecostalismo, evangélicos, neopentecostais, deuteropentecostais, eles adotaram o dízimo. Mas não é uma regra, uma doutrina bíblica para as nações. Paulo não pregou isso. Quem prega isso é a igreja romana, que enfeitiça, torce as escrituras. Dízimo era para levita, agora diz que os padres, monsenhor, padre, arcebispo, papa, cardeal é sacerdote. E não é que Mambrana veio pregando, tá errado. Mambrana chamando pastor de sacerdote. Sacerdote é levita, é uma das 12 tribos de Israel. Também tá errado o que Mambrana pregou. Eu respeito Mambrana. Mas se Mambrana errou, eu vou dizer aonde a Bíblia está certa e aonde Mambrana errou. Não estou desrespeitando Mambrana. Eu estou pregando a verdade. Se você vai ficar ofendido, seguidor de William Branham, isso é um problema seu, não é meu não. Desde que eu pregue a verdade, se os seus sentimentos forem feridos, o que eu tenho a ver com isso? O importante, como diz o Mambrana, é não ferir os sentimentos de Deus, do Criador. Eu acredito que o Criador, Jeová, está muito alegre quando vê alguém pregando de acordo com a Bíblia, sem fugir, sem sair da Bíblia, sem omitir, sem cortar, sem tirar partes da Bíblia. Eu acredito que o Criador fica alegre, né? Tá aí, um homem pregando a Bíblia do jeito que a Bíblia diz. Não do jeito que William Branham diz, do jeito que John Wesley diz, John Knox disse, do jeito que Lutero disse, Calvino disse, do jeito que Paulo disse. Simplesmente do jeito que as 14 cartas de Paulo diz. É isso aqui que é essa doutrina, nessa hora. Então, pode-se pagar um salário para um presbítero? Pode, mas não pode ser dízimo. Porque Paulo disse que ele recusou receber salário da congregação keynesiana de Corinto. Né? Os coríntios queriam me pagar salário, eu recusei. Eu pastoreei vocês sem receber salário. Ele disse em 2 Tessalonicenses 3, versículo 10, eu trabalhava de dia e de noite, Tessalonicense, cidade de Tessalônica, crente de Tessalônica, nem o pão eu comi de graça. Quem me deu eu paguei. Por quê? Porque ele diz assim, eu queria dar exemplo para vocês, eu queria ser um modelo. E ele estabeleceu lá, aquele que não trabalha, que não come. E os irmãos, se vê algum irmão, porque trabalhar é serviço de homem, não é serviço de mulher. A mulher foi feita para ser uma boa dona de casa. Está lá em Tito, né? As mulheres mais velhas ensinem as mais novas a ser boas donas de casa, a amarem seus maridos, a criarem bem seus filhos, a casa bem arrumadinha, né? Cheirosa, limpinha, cada coisa no seu devido lugar, né? Esse é o papel da mulher, gente. Na cozinha, lavando roupa, né? Esse é o papel da mulher, gente. Limpar a casa, esse é o papel da mulher, gente. É o papel da mulher. Claro que se a mulher cair doente, não é errado o homem dar uma força, uma mãozinha, né? Mas é o papel da mulher, gente.
Quem deve trazer o pão, o mantimento, o alimento para dentro de casa, com o suor do teu rosto, Adão, você vai ganhar o pão nosso de cada dia. E a mulher, com dores de parto, dará luz a crianças, a filhos. E fica em casa, educando essas crianças. Né? Embora hoje quem educa é a novela, é Hollywood, é Netflix, é Bollywood na Índia, é o dorama. Né? É os jogos de videogame. Né? A mulher foge do seu papel. Né? Fogem do seu papel, esquecendo-se que a educação que uma mãe der a uma criança na meninice nunca apaga. Né? Não tem como apagar. Fica como traços na característica, no caráter desse menino, dessa menina, quando vira homem. Né? Nunca vai esquecer da educação que o pai e a mãe deu. Né? Você me compreende, não? Então, pode dar salário a um presbítero? Paulo está dizendo que pode. Os presbíteros que exercem bem a presidência, dirigem a congregação, kenesia, a comunidade, a querrilá, em casa, são dignos de duplicada remuneração, esse salário. E de onde vem esse salário? Ora, os gentios não pagam dízimo, mas tem as coletas, as ofertas, né? Como é que você acha que uma viúva acima de 60 anos, Paulo está dando as características dela aqui em Timóteo 5, 8 em diante, como é que a congregação vai cuidar delas? Tem que ter condição financeira. E que dinheiro que entra dentro de uma congregação? Ofertas, coletas, dízimo não. Leio aqui, 1 Timóteo 5, 8, mais uma viúva que só busca prazer, mesmo se vive, já está morta, porque o marido morre, ela fica viúva, aí fica fazendo sexo à torta à direita. Paulo diz, elas abandonaram o Machia e estão mortas, né? Prescreve, pois, tudo isso, a fim de que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus, aqui ele vai falando as características de uma viúva, né? Honra, versículo 3, agora eu vou para o 19 e 20, deixa eu ler o 3 aqui. Honra as viúvas, aquelas que são verdadeiras viúvas, porque a congregação keynesiana tinha que zelar delas, cuidar. Se, porém, alguma viúva tiver filhos ou netos, estes aprenda primeiramente a exercer a piedade para com a própria família e recompensar os seus progenitores, não? É isso. Pois isto é agradável diante de Deus. Aquela que é verdadeiramente viúva, que permaneceu sozinha. Quem é a viúva? Paulo está dizendo que é aquela que ficou viúva, o marido morreu, e ela permaneceu sozinha, não foi fazer sexo com ninguém, não. Ela botou freio no libido dela, no desejo sexual dela, né? Pôs freio no libido, permaneceu sozinha, põe sua confiança em Deus, número 2, persevera em súplicas e orações, número 3, de dia e de noite, né? É uma mulher de oração de dia e noite, número 3. Aí ele fala aqui, vou parar no 3 aqui, mas vou seguir. Mas a viúva que busca prazer, aí é o libido, é o sexo. Está buscando o orgasmo, prazer sexual. Paulo diz, mesmo que viva, já está morta. Mesmo que vive, está morta. Ou seja, porque adultério mata. Fornicação mata. Prostituição mata. Relações sexuais ilícitas mata. Reprova. Vira um impúdico, uma mulher impúdica, né? Imoral, depravável. Paulo chegou a dizer em 1 Coríntios 5 que não é nem para sentar para almoçar, comer com o irmão e irmã impúdica, depravável, imoral. Porque o corpo de uma irmã e de um irmão é templo do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. E como que você vai pegar seu corpo, uma mulher viúva, e entregar a prostituição, a fornicação? Porque se for fazer sexo, ficou viúva com um homem que tem mulher, aí já até adultério, pode até cometer adultério, a Bíblia está proibindo isso. Vamos lá, prescreve, pois, tudo isso a fim de que sejam irrepreensíveis. 4, né? Se alguém não cuida dos seus,
e sobretudo da sua própria casa, renegou a fé e é pior do que o incrédulo. Vamos lá, uma mulher só será inscrita no grupo de viúvas com menos de 60 anos, 5, né? Se tiver sido esposa de um único marido, 6. Se tiver em seu favor testemunho de boas obras, 7. Se criou os filhos, 8. Se foi hospitaleira, 9. 10. Se lavou os pés do santo, 11. Se socorreu os atribulados, 12. Se aplicou a toda boa obra. Tem 12 características para uma congregação querencial, comunidade que ir lá cuidar das irmãs viúvas. Porque no Velho Testamento, Jeová é o Deus das viúvas e dos órfãos, né? E aí, veja que Paulo está dizendo que o Deus da Bíblia, do Novo Testamento, da Brit Hadashah, o Criador Jeová, ainda é o Deus das viúvas. Só que tem 12 qualidades, requisitos, para a congregação cuidar de uma irmã viúva. E uma delas aqui é que ela tem que ter sido mulher de um único homem. Tem que ter casada virgem, guardado sua virgindade. E se não guardou, então a congregação não cuida, não zela, não mantém. É Bíblia. Como tem 30 requisitos, qualificação para ser presbítero, eu apontei aqui 12 para ser viúvo, porque isso aqui envolve dinheiro. Um envolve posição, virar presbítero. Aqui envolve dinheiro porque a congregação vai gastar seus recursos financeiros para manter essa irmã viúva, desde que ela preencha os requisitos. Mas se ela não guardou a virgindade, a congregação não tem obrigação com ela. Se ela já teve tantos homens sem casar, a congregação não tem obrigação com ela. E se o marido morreu e ela não se guardou, a congregação não tem obrigação com esta mulher. Não é santa, não é kadosh. A congregação tem obrigação com os kadosh, os que guardam a doutrina, a sã doutrina. Estou sendo claro. Mais claro do que isso não dá para ser. Vou ler todo o texto. Além disso, aqui, ó. Rejeita as viúvas, já estou em 12 qualificações. Rejeita as viúvas mais jovens. Quando seus desejos se afastam do Mashiach, querem casar-se. Tornando-se... Porque casar não é pecado para uma viúva. Um homem viúvo e uma mulher viúva. Não é pecado. Tornando-se censuráveis por terem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a viver ociosa. Uma viúva, quando é nova, Paulo está dizendo, eu já observei como que as viúvas agem. Quando é mais nova, né? Diz que não quer casar, mas quer casar. Ninguém põe freio. E não é pecado, então que case, né? Desde que se mantenha pura. Não vá fazer pecados de sexo. Além disso, aprende a viver ociosas. Ociosas é o quê? Não tem nada para fazer, não tem marido, não tem casa para cuidar, fica sedentária, né? Fica ociosas, né? Aí Paulo diz assim, ele observou esse comportamento nas mulheres, viuvinhas novas lá no tempo dele, correndo de casa em casa, mulher ligeira, né? Olha, estava na casa A, já está na casa B, já está na casa C, na casa D, na casa E, na casa F, na casa G. Fazendo o quê? Fofocado! Conversando para boi dormir. Paloreiras. Além disso, aprende a viver ociosa. Parece que tem pé de cachorro, né? Ou de cadela, correndo de casa em casa. Não somente elas são desocupadas, mas também bisbilhoteiras. Eu estou lendo Bíblia aqui, ó. Bíblia de Jerusalém. São bisbilhoteiras, indiscretas, falando o que não deve. Desejo, pois, que as jovens viúvas se casem, criem filhos, dirigem sua casa, não a casa dos outros, mas vai dirigir sua casa, mulher. E não
deem ao adversário nenhuma ocasião de maledicência. Que o mau exemplo, o mau testemunho, os outros falam, sem dó, né? Ninguém segura a língua, né? Porque já existem algumas que se desviaram seguindo a Satanás. Então, quando a mulher fica viúva, ou ela seguirá o Mashiach, ou ela seguirá o diabo. Ou ela seguirá Yehoshua, a Mashiach, ou ela vai seguir Satanás. Isso vai acontecer, é o que Paulo está dizendo. Ele via esse comportamento. Se um fiel tem viúvas em sua família, socorre-as. Não onere a congregação aqui nesse ano, a fim de que ela possa ajudar as que são verdadeiramente viúvas, porque parece que já estava meio pesado para algumas congregações, principalmente no tempo de Paulo aqui, a expectativa de vida deveria ser curta, né? Porque não tinha vacina, farmácia, médicos tão disponível, remédio. As pessoas morriam bem novinhos aqui, né? No tempo de Paulo. Hoje vive 70, 80 anos. Né? Vamos agora para os presbíteros. Eu li aí e mostrei que é dever, obrigação e ai de uma congregação se uma mulher preenche esses requisitos aqui. São 12 qualificação, requisito para ser viúva. A verdadeira religião, Yaakov, que se chama de Tiago, diz, é cuidar das viúvas e dos órfãos. E se guardar da corrupção, da mancha do mundo, da mancha do pecado do mundo. Ou seja, se cuida de viúvas e órfãos, e se livra da mancha do pecado mundano, aí você tem religião. Do contrário, nem religião você tem. Não é eu que digo isso, não. É a Bíblia. Religião quer dizer religar o homem e a mulher com Deus. Então, como religa? Como religa? Cuidando das viúvas e dos órfãos. E de quem é a responsabilidade? É por isso que se tiver uma congregação, os irmãos e irmãs vão dar oferta, coleta. E aí, quando um irmão e uma irmã contribuir, é para isso, é para dar salário ao presbítero e para sustentar as verdadeiras viúvas. E aí, nesse conjunto, o corpo do Mashiach, a congregação toda, cumprindo esses requisitos, tem religião. Religião é cuidar de viúvas e órfãos e se guardar da mancha do mundo, do pecado, da corrupção do mundo. Religião é religar o homem com Deus. Tem que ter essas obras. Você me entendem? Agora eu cheguei aqui no presbítero. E eu fui sincero, estou sendo sincero. Eu não tenho condição de ser presbítero. Oi, por que você está pregando? É um dom. Quando eu prego aqui, eu estou com uma cara, uma face de evangelista. Dependendo do que eu estou pregando e dos frutos que a minha pregação vai fazer, eu posso ser um mestre, posso ser um apóstolo e posso ser até um profeta. Porque é papel, os profetas pregam, os apóstolos pregam, os doutores pregam, o evangelista faz a obra de um evangelista. E o pastor? Pastor é presbítero. É aquele que cuida dos irmãos e irmãs de uma congregação em casa. Casa de Áquila e Priscila, casa de Nifas, casa de Arquipo. Kefa, você fala Pedro, mas é Kefa, você me ama. 3 vezes, Mashiach perguntou, Yehoshua, Mashiach, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é pastorear. Por isso que ele vai dizer na carta de Kefa, Shimon Kefa, você fala Simão Pedro, mas é um nome católico romano. Simão Pedro, como falar Jesus, é um nome católico romano, latim. O correto é Yehoshua, Mashiach. Aí Shimon Kefa, Achali, o apóstolo Kefa, diz que ele era presbítero junto com os presbíteros, porque Mashiach disse que ele era um pastor. Apacenta as minhas ovelhas se você me ama. Apacenta os meus cordeiros. Mas ele também era apóstolo. Um dos 12 apóstolos. Você já vê ele com 2 ofícios. E se ele pregava, evangelizava perdidos, pecadores, ele era evangelista. Então o homem pode manifestar um dom dos 5 ministérios de Efésios 4:11, evangelista, mas também ele pode manifestar o dom
de apóstolo, dom da palavra de apóstolo, dom da palavra de profeta. O profeta vê visões, né? Às vezes até noturna, vê coisas que vão acontecer, né? E o mestre, né? O mestre é aquele que não faz bagunça. Ele prega as escrituras corretamente, né? Você está entendendo? Como eu estou a pregar aqui, isso aqui é uma obra de um evangelista. Agora, a depender dos frutos que isso aqui vai produzir, eu posso ser um apóstolo, o dom de apóstolo, posso ter o dom de profeta, ou o dom de mestre, vai depender dos frutos, né? Os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de dupla remuneração, salário. Porém, esse salário não é de dízimo, é de coleta, é de oferta. Sobretudo os que trabalham no ministério da palavra e na instrução. Com efeito, diz a Escritura, não amordaçarás o boi que debulha. E ainda, o operário é digno do seu salário. Mas que dinheiro que entra dentro de uma querrilá, comunidade? Que dinheiro entrava dentro da comunidade de Paulo? Que dinheiro entrava dentro da Kenessian, as congregações que Paulo dirigia? Oferta e coleta. Era isso que entrava, não? Entrava isso. Não? Se eu plantei coisas espirituais, então posso colher coisas materiais. Paulo, eu já tenho uma pregação aqui, talvez eu até repita ela de novo, todas as instruções de Paulo, nas 14 cartas, como se deve dar coleta, dar oferta, distribuir os bens, como se deve cooperar, contribuir. Não tem dízimo, mas há outras maneiras de contribuir. Não? O operário é digno do seu salário. Mas aqui somos chamados de colaboradores e operários, não de levitas, sacerdotes. Isso aí é com Israel. É uma das 12 tribos. Em hora nenhuma, Paulo chama Timóteo de sacerdote levita, meu sacerdote. Você é sacerdote, Tito. Tiquico, você é sacerdote. Não. Timóteo, você é sacerdote levita. Nunca. Timóteo era grego, gente. Filho de mãe judia. Tito era grego, gente. Nunca foi levita. Era operário. Estava trabalhando na lavoura. Eu plantei. Como é que é? Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, Kéfas fez o seu serviço, mas Deus deu o crescimento, né? Na lavoura de Deus. Aqui entre as nações, estamos ainda no tempo das nações, ainda não é o tempo dos judeus. Os judeus só resta 3 anos e meio das 70 semanas, dos 490 anos das 70 semanas de Daniel. Aí é com os 2 profetas, Elial e Moshe, Elias e Moisés. Mas nós ainda estamos entre as nações. E aqui é colaborador, operário. Né? O operário é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra o presbítero, senão sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Agora, para você ver, os tabernáculos que dizem pregar a palavra original, mas aonde? O Mombrano não pregou. Como eu tenho pregado aqui, já preguei 590 mandamentos de Paulo, como estudioso das Escrituras. Eu preguei uma vez 200 mandamentos de Paulo, li as 14 cartas de novo, minuciosamente preguei 590. Devo fazer isso por uma 3ª vez, para finalizar. Acho que vai para 800. Vai superar a Torá. Né? A Torá está ali com 613 mandamentos. Eu já estou aqui com 590, mais ou menos, mandamento de Paulo. Mas uma leitura nas 14 cartas vai superar a Torá, gente. Superará a Torá, ou seja, todos os regulamentos, regras, preceitos estabelecidos por Achali, o apóstolo Paulo. Você vê, e o tabernáculo que prega a mensagem Mombrana diz que é a palavra original, de volta à palavra original. Nunca. Olha aqui Paulo dizendo que o dirigente da congregação, o presbítero, não pode aceitar acusação contra ele se não tiver 2 ou 3 testemunhas. A Torá é que diz lá em Hebreus, né, que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, a pessoa morria sem misericórdia. Quanto mais castigo vai ter aquele que pisar o sangue
do Mashiach, Yehoshua, o sangue da Brit Hadashah, da nova aliança. Porque Deus é fogo consumidor. Nós vimos aqui no Brasil, em Goiânia, aqui, as mulheres aí, acho que foi 8 mulheres denunciando, tudo testemunha, denunciando o pastor Joaquim Gonçalves, o Tabernáculo da Fé, e o tabernáculo ficou calado, quieto. Fez foi dar a rosa branca pro Joaquim. Eu estava ouvindo, alguém gravou o Adil, né, lá de São Paulo, estava ouvindo ele ontem, e alguém citou pro Adil assim, que Mombrana colocou o irmão Neville como pastor do tabernáculo de Jeffersonville. E irmão Brana disse assim, se irmão Neville quiser pregar a doutrina de Testemunho de Jeová, a doutrina mormon, se o tabernáculo aqui aceitar, então ele pode, né? Mas para tirar o irmão Neville do pastoreio, ele era o pastor, e quem colocou ele lá foi o William Branham. Para tirar o irmão Neville do tabernáculo de Jeffersonville, tem que vir a mim aqui, eu, William Branham. Só eu posso tirá-lo. Aí eu estava ouvindo o áudio lá, o filho lá do pastor, o Tiago lá, filho do pastor Gladson, né? Com o pastor Adil no escritório, estava gravando o pastor Adil, o Adil nem sabia. Aí os dois chegou à conclusão que o irmão Branham era o dono do tabernáculo Branham. E o Tiago queria que o Adil se levantasse contra o Joaquim aqui, falando, olha o tanto de mulher que já é testemunha, né? Não tem que ter testemunha? Paulo disse que para retirar o presbítero não tem que ter testemunha, mas aí eram as congregações de Paulo. Porque o Adil respondeu o seguinte, mas lá em Goiânia, quem é o dono do tabernáculo da fé de Goiânia? Além do Joaquim. Esse Joaquim estava vivo, né? O William Branham era o dono do tabernáculo de Jeffersonville. E quem é o dono do tabernáculo da fé aqui? Porque as mulheres foram para a Rede Globo, SBT, TV Anguera, CBN. A denúncia pegou pesada aí no Brasil, né? Foi um escândalo. Mas nem com as mulheres testemunhando arrancaram o Joaquim. Porque o Adil respondeu que estava com as mãos atadas. Eu estou com as minhas mãos atadas. O dono da igreja de Goiânia, do Tabernáculo da Fé, é o Joaquim. Quem pode tirar o Joaquim é o Joaquim mesmo. Quem podia arrancar o Joaquim do púlpito era o Joaquim mesmo, mas o Joaquim não quis arrancar ele. E o Adalto dizendo, eu estou com as mãos atadas. O Adalto não, o Adil. Eu estou com as mãos atadas, eu não sei o que fazer. Pastor Mauro não sabe o que fazer. Pastor Isaías não sabe o que fazer. Pastor Adalto não sabe o que fazer. A mesa lá de pastores de Goiânia não sabe o que fazer. Por quê? Porque o William Branham era o dono do tabernáculo Branham de Jeffersonville. E o Joaquim era o dono do tabernáculo da fé em Goiânia. Não tinha ninguém maior do que o Joaquim aqui, não. E o Joaquim não quis anunciar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo com isso que o tabernáculo da fé não tem nada a ver com a palavra original, com as congregações de Paulo, com a sã doutrina que Paulo pregava. Tabernáculo da fé é pior do que denominação, gente. Nas congregações de Paulo, o que Paulo estabeleceu? Paulo estabeleceu aqui, ó, versículo 19, não aceite denúncia contra um presbítero, senão sob depoimento. As mulheres foram depor contra o Joaquim na televisão. Não aconteceu nada. Os repórteres foram na porta do tabernáculo conversar com o Joaquim. Joaquim não quis dar entrevista para os repórteres da televisão e dos jornais. Não aconteceu nada. Bem que o Ministério Público aqui de Goiás denunciou. Virou um processo, mas Joaquim morreu de Covid. Não aconteceu nada. Porém, aqui na sã doutrina, o lugar das testemunhas dar depoimento contra o presbítero não é na televisão e a repórteres. É na congregação. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. Nunca aceite denúncia. Tá vendo o que eu estou dizendo com isso? Que tabernáculo que prega a mensagem Mombrana não tem nada a ver com as congregações da palavra original de Paulo. São diferentes. Até a maneira de agir. Eu estou lendo aqui, explicando as escrituras, para deixar claro que é diferente. Que é bem diferente, não?
Uma coisa é a sã doutrina, as 14 cartas de Paulo, os regulamentos, as regras, os preceitos, os mandamentos, o evangelho de Paulo. Outra coisa é a mensagem mombrana. Se você olhar a mensagem mombrana, nem chegou perto do que Paulo pregou. Paulo batizava em nome de Yoshua Mashiach. Mombrana usava, sem saber, Mombrana é sincero, é claro, batizou no nome católico de Jesus Cristo. Nome italiano, nome latim. Paulo mandou as mulheres lavar os pés dos varões. Mombrana mandou as mulheres lavar os pés das mulheres na Santa Ceia. Paulo nunca mandou pagar dízimo, Mombrana mandou pagar dízimo. Paulo nunca chamou Tito de sacerdote, chamava de colaborador. A Mombrana chamava um pastor de ministro, de sacerdote. E se eu for, você vai ver que é totalmente diferente. Eu quero dizer que a mensagem mombrana nem chegou perto da mensagem de Paulo, que é Bíblia pura. Agora que temos a oportunidade de voltar à palavra original. A chance é agora. A oportunidade é agora. Você está vendo? Nunca aceite denúncia contra um presbítero, dirigente. Que pastor é dom, apóstolo é dom. Já nasce com isso. Dons e chamados são sem arrependimento. Profeta é dom, evangelista é dom. Ninguém dá esse dom para ninguém, não. Mestre, doutor é dom, já nasce. É desde a barriga da mãe. Gálatas 1:19, né? Paulo disse, aprove Deus que me constituiu, me deu o dom de apóstolo desde a barriga do ventre da minha mãe. Jeremias 1:5. Quando você, Jeremias e Hermial, estava sendo formado no útero da sua mãe, eu já tinha te feito, constituído profeta para todas as nações da terra. Você é meu profeta, Hermial. Você fala de Jeremias. Então, esses dons, 5, Efésios 4:11, é desde do ventre, da madre, do útero, da barriga da mãe. Ninguém dá isso para ninguém, não. Agora, dá o cargo de presbítero, mas tem que olhar os 30 requisitos. Se não preenche, não dê. Se der, está pisando na palavra de Deus, na palavra original, na sã doutrina. Aí é grave, é um erro grave. Não temos que errar mais. Temos que ir de acordo com a Bíblia. Não aceite denúncia contra o presbítero, senão sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Pedro era presbítero. Presbítero é o que preside, é o dirigente, é o episcopo, não? Repreende os que pecarem. Paulo está dizendo que os presbíteros vão pecar, porque são homens. Só de ser homens, vai cometer pecado. Todo tipo de pecado, se você quiser saber. Desde idolatria, adorar ídolos, adultério, pecados sexuais. Aí Paulo está dizendo aos que pecarem. Já está adiantando que vai pecar. Até os anjos no céu, os malá, em hebraico, até eles pecaram. Por que um presbítero não pecaria? Um líder, um dirigente. Se o filho da alva, né? A estrela d'alva, que é Satanás, o filho da aurora caído, que é Satanás, caiu do céu. Quem disse que um presbítero não cai, não peca? Claro que peca, e vai pecar. Se tiver 10, vai cair. Alguém vai cair, se tiver 100, vai cair. Repreende os que pecam. Diante de todos. O Tabernáculo da Fé não fez isso com Joaquim. E não faz isso em lugar nenhum. Porque eu fui pastor quase 14 anos no Tabernáculo, estive quase 17 anos, que eu vi aí que quando um pastor peca, a congregação é obrigada a respeitar ele, mesmo em adultério, em pecado. O que eles dizem lá? O homem tem ofício, não se meta no ofício que o homem tem. Se você for falar, você vai estar pegando em fio de altas tensões. Mesmo as testemunhas, que no Brasil vimos as testemunhas para televisão e para o jornal. Que vergonha, não? Não é isso que Paulo ensinou. Aí já é escândalo. Mas Joaquim pregava que quem comete o escândalo não é quem pega, é quem pega a falha dos outros e espalha. Joaquim estava errado. Joaquim também estava errado na maneira de pregar. Quem peca, dependendo do pecado que cometeu, pode causar escândalo, sim.
Se não for tratado da forma que deve ser tratado. Os que pecam, Paulo está dizendo, se vê algum dirigente, porque o dirigente, ele é o modelo, ele é o espelho. As crianças, os adolescentes, os jovens, os idosos, os adultos, toda a congregação olha para o líder, o dirigente. Caminha como o dirigente caminha. Paulo dizia, sejam meus imitadores. Mas Paulo diz que o dirigente, os presbíteros, entenda que pastor é dom, já expliquei. Pastor, apóstolo, profeta, evangelista e doutor são dons. Se tem, se não tem, nunca terá. Porque seminário, escola pastoral, não dá esse dom não, já nasce com ele. Agora cargo se dá. Porém tem que preencher requisito, tem que ter conduta, moral, exemplo. Porque é para ser seguido, não? Você me entende, não? Os que pecarem, porque vai pecar, não? A carne é fraca, o ser humano falha, não? Nenhum ser humano é infalível. Eu venho aqui nesta hora declarar, eu, André Luiz Nunes, não sou infalível. Eu erro, eu peco, eu faço coisas feias, erradas, eu preciso me arrepender, sempre tenho que voltar atrás e consertar. Só há um que é infalível, é o Criador Jeová. Esse não falha. Sua palavra também não pode ser anulada. A Bíblia, as Escrituras. Leia e Roanã 10, 33, a palavra de Deus não pode ser anulada, cancelada, quebrada. O que está na Bíblia aqui é a palavra de Deus, deve ser ensinada e praticada, do jeito que está aqui. Os que pecarem, né, repreendam diante de todos, a fim de que os demais temam. Não há isso nos tabernáculos. Essa ordem, conduta, doutrina, comportamento, não há isso. No tabernáculo, o pastor peca e diz, eu só tenho pecado na carne, mas eu sou predestinado, meu nome está no livro da vida. Se você vê meus adultérios, meus pecados, é só na carne. Deus não me vê como pecado, eu sou igual a Davi, vai nessa. Eu sou igual ao rei Davi. Bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado, vai nessa. Em primeiro lugar, um pastor do tabernáculo não é rei Davi, coisa nenhuma. Rei é monarquia, gente. E Deus também tratou com Davi. Natan diz, a espada não vai sair da sua casa, ó rei Davi. A criança gerada no útero de Betseba morrerá. E morreu. E a espada entrou na casa real do rei Davi. Não vai me dizer que presbítero, pastor, apóstolo, ou que se diz profeta, é rei Davi coisa nenhuma. Não é rei, é um homem. Peca, planta. Você vai ver se ele não colhe. Joaquim colheu aqui em Goiânia. Não saiu do mundo sem colher. Cacu casou com 7 mulheres, está vivendo no harém. Diz que vai vir na América Latina, vai trazer uma. Cacu deveria trazer as 4 mulheres. Cristine, Rosine, Charlene e Denise. Para os seguidores do Cacu ver que ele vive num harém com 4 mulheres. Mas Cacu é esperto. Diz que vai trazer uma só. Para enganar os bestas, os abobaiados. Aqui do Brasil. Né? Mas o que o Cacu faz, é claro que ele vai colher, gente. Mais cedo, mais tarde ele vai colher. Paulo disse, tudo que o homem planta, colherá. Aí pode ser homem, mulher, pode ser país, nação. Quem planta, quem peca, mais cedo, mais tarde. Você semeou, você é obrigado a colher. A colheita virá. Aí me vem pastor do tabernáculo, e olha que eu tive lá quase 17 anos, fui pastor, quase 14 anos. Eu só tenho pecado na carne, sou eleito. Meu nome está escrito no livro da vida. Deus não vê pecado em mim, não. Vai ver como que morre, um por um. Vai ver o juízo de Deus, se cai ou não cai. Cai, é claro que cai, porque a palavra de Deus se cumpre. Tudo que o homem planta, vai colher. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Você colhe aquilo que você planta. Eu estou mostrando que... Porque eu estou falando porque eu já fui pastor do tabernáculo. Quase 14 anos. Evangelista, mais de 2 anos. Então eu tenho aqui um respaldo para ensinar o que Paulo pregou
e para falar o que eu vi. Que eu vi no cacuísmo, que eu vi no tabernáculo, que eu vi na Assembleia de Deus, que eu vi na Batista. Eu não tenho teologia. Eu tenho 2º grau, eu fiz curso técnico de enfermagem, curso técnico de enfermagem de trabalho, isso aí eu tenho diploma. De teologia, não. Mas ficar 34 anos em Batista, Assembleia de Deus, tabernáculo e cacuísmo, isso aí é uma faculdade, gente. Para ver que está tudo errado, eles não seguem a Bíblia e para agora pregar a Bíblia e fazer essas comparações, que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda de uma vez por outra que a verdade está na Bíblia, na palavra. E que as igrejas não seguem a Bíblia, as denominações não seguem a Bíblia, o cacuísmo não segue a Bíblia, o branamismo não segue a Bíblia. E que existe salvação na Bíblia. Basta voltar. Basta voltarmos à Bíblia. Mas eu sei que o que eu estou a pregar, nem todo mundo vai voltar. É perigoso ter ódio de mim, né? Querer acabar com a minha vida, né? Porque eu estou pregando o que ninguém prega. Ora, mas eu não disse que eu tenho desejo de entrar no céu? Ora, se para entrar no céu a tarefa que Deus me deu é pregar a verdade, então vamos embora pregar a verdade, gente. Depois o que Deus decidiu, está decidido. O que tiver que ser, será. O que tiver que ser, será. O Adil disse lá, eu não vou mexer com isso. Pastor Adil é de São Paulo. E eu, quando fui do Cacu, eu fui pregar na porta, não dentro da igreja do Adil em São Paulo, na porta. Eu peço desculpa, né? Eu já pedi perdão aqui, quando eu fui expulso do cacuísmo. Eu peço perdão por ter pregado Cacu 10 anos, por ter feito isso aqui. Eu continuo pedindo perdão até hoje. Porque eu errei. Simplesmente errei, né? Estava tonto, estava cego, né? Mas agora eu não estou tonto, não. Também não estou cego. Estou aqui arrependido, estou aqui para pedir perdão, mas eu estou aqui para falar a verdade. Eu estou aqui para falar a verdade. Um pastor de mais de 70 anos de idade, igual o pastor Adil, dizer, eu não sei o que fazer. Me poupe, gente. Um homem com mais de 70 anos que conhece a Bíblia dizer que não sabe o que fazer. Claro que sabe. Todos eles sabem o que fazer. A Bíblia já diz o que fazer. A questão é que não vai pela Bíblia. Vai pelo RI. Regulamento interno de suas igrejas, estatutos, normas, regras de suas igrejas. Os que pecarem, Paulo diz, repreende na frente de todos. É claro que vai sair da função. Se um presbítero cometesse adultério, abusasse de alguém, ele sairia da função na hora. Não tem condição, gente. Não tem condição. O Adil disse assim, eu estou com as minhas mãos atadas. Concordo. Ele está assim, está com as mãos atadas até hoje. Mesmo depois que o Joaquim Gonçalves morreu, o pastor Adil, o pastor Luiz Mendes, os pastores, o pastor Sebastião Machado. Todos os pastores estão com as mãos atadas. Porque não segue a Bíblia, a palavra original. Qualquer um que ficar com a mensagem Mombrana, que já passou. Mombrana vai fazer 60 anos, agora dia 24 de dezembro de 2025, 60 anos que Mombrana morreu. O que a mensagem Mombrana pode fazer? Atar suas mãos, pastor de tabernáculo, pastor branamista. Atar, amarrar sua mão. É para largar a mensagem de William Brenner e voltar à palavra original. É o que se deve fazer agora. Quantos voltarão? Eu não sei. Acredito como aquilo que Mombrana pregou no quarto selo. Quando o quarto selo for pregado, aberto, e o quarto selo para mim é o 7º selo. E o 7º selo para mim são 7 trovões. A mensagem que traz a fé de rápido. A fé na palavra original. Ou de volta à Bíblia. Eu estava vendo um vídeo aí desse Neville aí, de novo, ó. Ele lendo o parágrafo 176 da mensagem de William Branham, Festa das Trombetas, onde Mombrana diz assim, o 7º selo não foi aberto ainda, mas é claro, ele vai dizer que foi.
Mas não foi, porque para mim o quarto selo, como a Brana falou, não está aberto, não é para o meu dia, para a minha geração. É um selo predito. Eu acredito que agora foi aberto, porque o quarto selo é o mesmo sétimo selo que estava fechado. E o que tem dentro do quarto selo, que é o mesmo sétimo selo fechado? O que tem dentro do sétimo selo? 7 trovões. E eu não preguei aqui 7 pregações, extraindo os 7 trovões dos 7 selos de William Branham, porque alguém perguntou, irmã Brana, quando os 7 trovões vier, vai ser algo extra-bíblico, né? Tipo assim, Apocalipse 23, irmão Branham diz, está errado. Não pode tirar nada da Bíblia e nem acrescentar. Esses 7 trovões é a Bíblia pura. Aí o irmão Branham diz assim, sabe onde eles estão? Eles estão nos 7 selos que eu preguei. Aí o que eu fiz, gente? Eu estava até cirurgiado. Preguei cirurgiado, não podia nem gritar. Tinha feito uma cirurgia de hérnia recentemente, quando eu preguei 7 trovões. Tive que pregar calminho, mansinho, devagarzinho. Se eu desse um grito, poderia ter arrebentado um ponto, né? Aí um dia, do primeiro selo, extraí o primeiro trovão, segundo selo, segundo trovão, terceiro selo, terceiro trovão, quarto trovão, quinto selo, quinto trovão, sexto trovão, quando cheguei no sétimo selo, pregando cheio de ponto na barriga, né? Bem mansinho, devagarzinho. Quando chegou na referência 261, parágrafo do sétimo selo, eu saltei para o 374, porque o irmão Brana, no hotel, dia 24 de março de 1963, domingo, ele pregou o sétimo selo. No dia 25, ele chamou o Fred Sott, meu irmão James Maguri, e mandou cortar da referência 261 ao 374. Aí eu dou um salto. Eu disse, o irmão Brana disse que não é para sair na mensagem, eu também não vou explicar. Saltei. Saltei. Coisa que a Associação Evangelística William Branham, depois da morte do irmão Branham em 66, trouxe de volta, coisa que a voz de Deus colocou nos livros, nas fitas. E o irmão Branham deu ordem. Não quero que isso saia na fita. Corta. Aí o irmão Branham gravou 15 minutos no hotel. Na segunda-feira, dia 25, e diz, substitui James Maguri, Fred Sotman. E veja, eu não sou filho de William Branham. Eu não sou Billy Paul Branham. Eu não sou filho de William Branham. Eu não sou Joseph Branham, Rebecca Branham, Sarah Branham. Mas eu obedeci. O que os filhos não fizeram, ninguém levantou contra. Eu obedeci e preguei. E está aí agora. Não há problema nenhum, porque são 7 pregações. Não tem como ser imitado, eu preguei. 7 trovões extraídos do 7 selos. E fui pregando, a irmã Brana errou nisso, o certo é isso, o certo é isso, o certo é isso. A irmã Brana errou mais nisso, errou nisso. Com respeito. Tal como quando a irmã Brana pregou os selos, ele estava com o livro de Uriah Smith, mestre da Igreja Adventista, na mão. A irmã Brana, sinto muito, mas o senhor Uriah Smith errou nisso. Eu pregava conforme Uriah Smith, mas agora eu tenho que pregar de acordo com a revelação. Eu pregava conforme a irmã Brana pregou. Porém, agora eu tive que pregar de acordo com a Bíblia. A irmã Brana falou isso? Ok, mas a Bíblia diz isso, vamos corrigir. Vamos voltar à Bíblia. Aí tem que deixar as fitas de irmã Brana, que deixa. As fitas do irmão Brana não é eterna. Não é eterna a Bíblia, não é eterna a palavra de Deus, até onde eu sei. Pode passar os céus e a terra, mas o que não falha, o que nunca falhará, é o que está escrito na Bíblia. Toda a Escritura foi inspirada por Ruach HaKodesh. A Bíblia sim é inspirada. Tudo aqui na Bíblia é assim diz Adão, assim diz o Senhor. Agora, nem tudo que irmã Brana falou nas fitas é assim diz o Senhor. Tem coisa que tinha que ser corrigida e foi corrigida. E está corrigido. Agora vamos ver quem vai crer. Veremos quem crerá, não? Eu tenho que dizer coisas, mas eu ainda preciso aguardar mais um pouquinho. Que coisas estão acontecendo, vão acontecer.
E então as coisas vão ficando mais claras. Mas eu expliquei. Antes de vir a besta, com 7 anos de aliança, acordo, plano, pacto, com muitos, e na metade dos 7 anos vai romper o acordo, a aliança, quebrar o acordo, aí começa a grande tribulação, porque 3 anos e meio equivale a 42 meses, 1260 dias. No calendário profético, que não tem 365 dias ou 366 dias, é 360 só. 12 meses, cada mês 30 dias. Então, antes desses 7 anos, que tem muita gente que está dizendo assim, o plano do Donald Trump, Daniel 9:27. Não, o plano dele, até onde eu vi, é 5 anos, nem 7. É claro que pode mudar. Começa com 5, pode pular, aumentar mais 2 e virar 7. Começa dizendo que é um cessar-fogo e pode virar uma aliança. Porque 20 países assinaram no Egito, né? Indonésia, Turquia, Arábia Saudita, o Catar. 20 países assinaram um plano de paz, né? No Oriente Médio, tem um plano de Gaza. O chifre pequeno, a besta, deve aparecer. Mas, assim, no meu ponto de vista, como estudioso das Escrituras, deve haver a guerra do Gog, antes da guerra do Armagedon. Que a guerra do Armagedon é a besta e o falso profeta, e aí vem os reis do Oriente, os exércitos da terra e todos os moradores da terra junto com a besta, para lutar contra o Cordeiro. Aí é a última guerra, já para finalizar e começar o milênio. E a guerra do Gog, que tem 2 guerras, aliás, são 3 guerras, né? O Gog, a Rússia, com países lá do extremo leste, que desce no Mar Morto ali, como a Bíblia diz, Ezequiel 39:12, no Vale do Oberim, ao leste do Mar Morto, aquilo vai virar um túmulo. E ela vai juntar a Pérsia, o Irã, Fute, a Líbia, Cuxi, Eritreia, Sudão, Etiópia, e vai contra Israel, não contra o Cordeiro. Nessa guerra aí, Israel vai gastar 7 meses enterrando cadáveres, 7 anos queimando armas. Isso é o Gog. Isso não é Gog e Magog. Gog e Magog é depois do milênio, quando Satanás estará esperando seus súditos saírem do inferno, ressuscitarem. E Daniel 12:1 diz que há 2 ressurreições, uma para a glória e uma para o desprezo, a vergonha eterna. É essa da vergonha eterna aí, onde os súditos de Satanás, o Gog e Magog, é uma terceira guerra, dos 4 cantos da terra. Porque você pega a guerra de Ezequiel 38, 39, ela não é dos 4 cantos da terra, não. A Rússia só vem com alguns países. Porém, a do Gog e Magog, Apocalipse 20, depois do milênio, aí é como a areia da praia, do mar. Dos 4 cantos da terra. Uma não é os 4 cantos, é só o extremo norte de Israel, o Gog, a Rússia, juntando exércitos para vir ali no Mar Morto, e ali termina. Vai virar uma tumba, um cemitério, né? Depois desta guerra, aí sim a besta aparece. Você está me entendendo? Aí sim a besta aparecerá, porque a guerra que a besta vai promover é a guerra do Armagedon contra o Cordeiro. Os reis do Oriente, na sexta taça, o rio Eufrates se seca. Os moradores da terra, através do espírito de sapo, que sai da boca do dragão, espírito de sapo que sai da boca da besta, espírito de sapo que sai da boca do falso profeta, Apocalipse 16, versículo 12 ao versículo 16, esses demônios fazem milagre junto os moradores da terra com os reis do Oriente, cruza o rio Eufrates e vai para o norte de Israel, próximo à cidade de Nazaré, ao vale do Megido, a Armagedon. Lutar contra quem? Lutar contra o Cordeiro. O Cordeiro que vem, e seu nome é a palavra de Deus, o verbo de Deus. No seu manto e coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não aparece ali no Mar Morto, não, no Vale do Oberim. No Vale do Oberim é outra coisa, vai ter saraiva, tempestade. E Jeová vai dar uma força para Israel.
Mas no Armagedon é a intervenção do filho de Jeová, o Criador, Yehoshua. É ele que vem com a sopro da sua boca, ou espada afiada de 2 gumes da sua boca, destruir a besta, capturar a besta. E o falso profeta, Apocalipse 19, 18 e 19, lançá-los vivos no lago de fogo e enxofre, no Armagedon. Armagedon é o norte de Israel, próximo a Nazaré. Gog é ao leste do Mar Morto, ali, no Vale do Roberim. São 2 pontos geográficos diferentes. Israel para 2 guerras. E o Gog e Magog, aí é depois do milênio. Aí já diz que vai juntar como areia da praia, Satanás vai juntar seus súditos, aí é dos 4 cantos da terra. Eles vão contra a cidade amada, o Arraial dos Santos, o acampamento dos santos. É quando cairá fogo e enxofre. Então tem 3 guerras vindo. E no meio dessas 3 guerras, aí, a segunda é o Armagedon. E antes do Armagedon, deve haver a guerra do Gog. A Rússia vai ser o centro das atenções do mundo. Hoje o centro das atenções é Donald J. Trump. Os republicanos da direita. A direita nos Estados Unidos. Mas logo, logo a coisa vai mudar. Logo, logo a Rússia vai ser o centro. Putin vai ser o centro, se ele estiver vivo. Ou o Medvedev, né? Que também já foi presidente da Rússia. Por quê? Porque para o Trump é fácil obrigar o Benjamin Netanyahu quase a ajoelhar aos pés do Donald Trump. E aceitar o que o Trump impôs aí. Porque se dependesse do Netanyahu, ele ia exterminar o Hamas, né? Mas por que ele teve que aceitar Donald Trump? Quem é que fornece dinheiro e armas para Israel? Os Estados Unidos, gente. Todos esses helicópteros, Apache, bombas, mísseis, que Israel detona, Gaza, Irã, Síria, Líbano, Iraque, vem dos Estados Unidos. Por isso que o Trump manda no Benjamin Netanyahu. Que ele mandar, o Benjamin Netanyahu, mesmo Israel, obedece. Agora eu quero ver ele mandar no Vladimir Putin, porque as armas do Putin vêm dos Estados Unidos ou a Rússia fabrica? E o dinheiro que o Putin tem vem dos Estados Unidos ou é a economia russa? Porque a Rússia vai fazer um viaduto de gás da Rússia, da Sibéria, da Rússia à China, né? Como ela tem da Rússia, Turquia à Europa. O Nord Stream 2, que era da Rússia e Alemanha, sabotaram, explodiram, né? A Rússia tem dinheiro demais da conta, gente. A Rússia tem tanto dinheiro que ela aguenta ainda lutar mais 10 anos. 10 anos contra a Ucrânia. Ela não pagou 15 mil soldados da Coreia do Norte. Não colocou na guerra. Agora já não tem 5 mil soldados cubanos. Vai vir mais 20 mil. Serão 25 mil soldados aqui da ilha, de Cuba, aqui, da América, lutando na Ucrânia a favor da Rússia. Quanto é o salário? O salário que Putin paga para os cubanos é $2.000. Acho que um médico lá em Cuba não ganha $100, né? Tá vindo aos milhares. E a Rússia tem dinheiro para pagar? Tem, porque a China tem interesse que a Rússia não perca essa guerra para a Ucrânia. A China tá intervindo nisso aí também. Então o mundo deve ficar pronto para o centro das atenções e para o Gog, né? Já que o pacto de aliança de 7 anos vai vir, mas e como fica a guerra do Gog? Ou seja, a Rússia vai tomar as atenções, vai ser o centro das atenções. É isso que vai acontecer porque Israel é subordinado aos Estados Unidos da América do Norte. Mas a Rússia não deve nada para os Estados Unidos, não. A Rússia não vai se ajoelhar aos pés de Donald Trump. Não, nunca vai. Como que um país que tem mais de 6 mil bombas atômicas, mais do que os Estados Unidos, a Rússia tem bombas atômicas, como que vai se ajoelhar perante os Estados Unidos? Nunca. Então fica atento, porque as coisas vão mudar. Aqui estamos perto do fim, estamos. Mas tem muita profecia para cumprir, gente. Olha aqui o Criador, Jeová, único Deus e Pai,
e seu Filho, Yehoshua Mashiach, o único Salvador e mediador entre Deus e Pai, Jeová e a humanidade. Abençoe essa palavra nesta hora. Amém.